Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar a saga de Ezequiel. Ezequiel era um profeta, coitado, ele foi meio frustrado, porque na verdade ele era sacerdote. E um pouco tempo antes dele começar a sacerdotizar, veio os inimigos da Babilônia e tomou toda Jerusalém e levou cativo a Babilônia. E dentre esses cativos foi Ezequiel. E agora de profeta, de sacerdote, Ezequiel virou profeta. E agora ele está fazendo ressonância às palavras de Jeremias. Então ele está sozinho e Jeremias contra todos os outros profetas. Os profetas falam, não, está tudo bem, nós vamos voltar para a Babilônia. Então Ezequiel falou, não vai ter retorno à Babilônia, a não ser daqui a 70 anos. Então voltaremos, mas por hora não haverá retorno. O templo será saqueado, destruído. Jerusalém toda virará ruínas. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tende vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos que se embotaram? Eu já falei sobre isso. Você viu no vídeo anterior que uma parábola é uma comparação. É algo que se mostra para que você entenda uma verdade eterna. Então, a parábola diz, os pais comem uvas bravas e os filhos ficam com os dentes embotados. Ora, os pais pecaram e essa é a explicação da parábola. Os pais aqui são os antecedentes, os antepassados de Josias, antepassados do povo e dos sacerdotes e dos profetas. Eles cometeram o erro. E agora quem vai pagar são os filhos, porque os filhos foram levados cativos à Babilônia. Daniel, pobre coitado, era um príncipe. O menino tinha o quê? 13, 15 anos no máximo. E foi lá, foi eunuquizado e sofreu agruras. Não é? Cumpriu fielmente a sua missão, mas coitado, foi punido, não teve filhos. Assim como Jeremias também não teve filhos. Jeremias não teve filhos por opção, ao passo que Daniel não teve filhos porque essa condição lhe foi imposta cirurgicamente. Ele foi eunuquizado, porque como ele ia trabalhar na corte, e era costume naquela época, fazer a mutilação dos homens para que eles não pudessem coabitar com as moças do reino do novo país onde eles foram, entende? Para não misturar o sangue nobre com o sangue dos cativos. Daniel e seus amigos foram muito bem tratados, mas por melhor que você seja tratado, você é refugiado em outro país. É só imaginar aqui, nós somos uma grande pátria, graças a Deus, nós não temos preconceitos contra os povos vizinhos, contra outros povos. Então, quando a Argentina estava passando perrengue, quando Venezuela estava passando perrengue, Haiti, as nossas fronteiras elas estão sempre abertas. Existem até apoio governamental para que as famílias vindas se instalem, consigam empregos e trabalhos e passem a viver conosco como irmãos nossos.
somos todos hermanos. Mas, por mais que isso seja um alento, ainda são estrangeiros em terra estranha. Lembra do Salmo 137? Vou ler para vocês. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Aqui são os escravos de Judá cantando na Babilônia. Cantando não, sentados à margem do rio, chorando. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um canto dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Por mais que eu esteja sendo bem tratado, ainda estou cativo aqui nessa terra. E o nosso coração geme de saudade da terra de Sião. Volta logo, Senhor Jesus. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até aos seus alicerces. Os filhos de Edom, eles alargavam as suas bocas, assim, ó. Alargaram. Eles riam da situação dos filhos de Jerusalém. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante o que fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Entendeu? Por melhor que tenha sido o rei da Babilônia, inclusive ele foi muito bondoso com Jeremias, até com Ezequiel, com Daniel, com todos. Mas o melhor tratamento em terra estrangeira ainda é pior do que o pior tratamento. O melhor tratamento em terra estrangeira ainda é pior do que o pior tratamento na sua própria terra. A gente pode ser maltratado aqui nesse torrão abaixo do Equador, mas é a nossa pátria mãe. Pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Entende? Eu nunca fui para outro país, fui a passeio, mas não me vejo morando em outras terras. Na verdade, eu já sou retirante, mas eu me retirei do sul e vim aqui para o sudeste. Mas ainda me sinto na minha pátria amada, graças a Deus. Muito bem. Então, como que os dentes dos filhos embotaram? Eu já falei há uns 2 ou 3 vídeos atrás sobre isso. O ser humano, ele é um ser sociável. Então a gente precisa do outro ser humano para interação. Não dá para nos isolarmos e continuarmos sendo felizes. Então Isaías disse, Isaías não, Ezequiel. Ele reverbera o ditado que dizia que o pai comia a uva brava
E o dente do filho é quem botava. Quer dizer, o pai pecava e era o filho que pagava. Por exemplo, quem pecou foi o rei Manassés. Até matou seu próprio filho. Mas quem pagou? O rei Josias, o rei Joaquim e o rei Zedequias, seus filhos. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Não haverá mais essa fala. A partir de agora, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa é que morrerá. Deus está aqui fazendo justiça, não é? Está dizendo não. Eu não cobro o pecado do pai no filho, não. O que acontece é que há uma consequência natural. Se o filho cresce vendo o pai fazer maldade, naturalmente o moleque vai ser mau. Se o filho cresce vendo o pai fazer bondade, naturalmente o filho vai ser bom. Claro, há as exceções. Sendo, pois, o homem justo e fazendo o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão injusta, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, obedecendo às minhas leis, para obrar segundo a verdade, o tal justo só certamente viverá. Eu achei interessante aqui, ó. Nem se chegando a mulher na sua separação. Essa linguagem é muito antiga, antiquada, não dá para entender. Mas como eu já ouvi o texto na linguagem de hoje, não se juntando à mulher nos dias da menstruação. Eu nem sabia que era um pecado escrito na Bíblia. Eu só achava que era desagradável. Mas eu não tinha imaginado que existia um dito bíblico falando para que isso não aconteça. Eu acho que já não acontece naturalmente, não sei. Ou seja, aqui fala que o homem que vive vida reta, ele será beneficiado por Deus. Quem cumprir os mandamentos de Deus, sabe, não matando, não adulterando, aquele que andar nos meus estatutos, os meus juízos, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo. Contaminar a mulher do seu próximo, isso aqui é cobiçar mulher casada, coabitar com mulher casada, adultério. E oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, não levantar os seus olhos para os ídolos. Quer dizer, levantar os seus olhos para o ídolo, adorar ídolo, cometer abominação, emprestar com usura, receber demais. Porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Tá vendo? Mesmo que o pai tenha sido bondoso, se o filho começar a fazer maldade, a bondade do pai não será passada para o filho. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados do seu pai, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não adorar a santos,
e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar o do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, meus mandamentos, tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Tá vendo? O pai era bom, o filho era mau, e o neto era bom. O pai foi salvo, o filho foi perdido e o neto se salvou, apesar de ter tido influência do pai. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus mandamentos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ninguém vai para o céu na garupa de ninguém. Lembra naquela historinha que conta que houve uma festa no céu? É uma fábula. Houve uma festa no céu. Todo mundo queria ir para o céu. Mas o sapo, coitado, não sabia voar. Claro, festa no céu só vai quem tem asa. Mas o sapo entrou dentro do violão do gavião, da águia, do urubu, não lembro, e foi para o céu, entende? Aí estava lá no céu festejando. O pessoal até falou, como é que você veio parar aqui no céu, menino? Ele falou, eu dei meu jeito. Aí, um pouco antes de acabar a festa, ele entrou no violão do gavião. E aí o gavião voltando para a terra percebeu que o violão estava muito pesado. Ele balançou assim o violão e o sapo caiu no chão, coitado, se esborrachou. Dizem que é por isso que o sapo tem aquela forma assim. Mas é isso. Ninguém vai de carona para o céu. Você quer ir para o céu? Siga o exemplo de bondade. Siga a lei de Deus. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Lembra-te do sábado para o santificar. Não adore ídolos. Não se curve diante de imagens. São 10, vai ler lá. Mas se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, se o ímpio começar a fazer bondade, vai para o céu. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer que você se converta e viva. Essa é a indicação para você. Filho do homem, homem mortal, proponha Não, eu já falei isso. O vento bateu aqui e mudou. Mas, desviando-se o justo, veja, se o ímpio desviar-se de seu caminho ímpio, ele viverá. Por outro lado, se o justo desviar do seu caminho justo e começar a fazer palhaçada, também o justo se estrepará. Veja aí. Mas, desviando-se o justo da sua justiça
e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com o que transgrediu, e no seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Você pode ter sido bom a vida toda. No último dia você resolveu ser malzinho. Vai para o inferno. Sim. O caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Os vossos caminhos é que são torcidos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, por outro lado, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma, pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. Eu estou errando, diz Deus, e não são os vossos caminhos torcidos? Você quer dizer que eu estou errado? Deus pergunta. Quer dizer que vocês estão certos, fazendo tais abominações diante de mim? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e as iniquidades, não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos e vivei. Amém? Muito bem. Você entendeu que se o pai comer uva brava, o dente do filho não ficará embotado. O seu próprio dente ficará embotado. Ou seja, se você fizer o bem, esse bem só servirá para salvar você. Se você fizer o mal, esse mal só servirá para levá-lo à perdição. Porque o seu filho muito bem pode renegar o seu mau exemplo e viver vida pia. E então será conduzido ao céu. Entende? Tanto o filho do mal pode se tornar bom, quanto o filho do bom pode se tornar mal. Ok? Porque Deus, Ele vai dar um jeito. Se meu pai não é correto, por exemplo, só para citar um caso aqui pessoal, meu pai era maravilhoso, mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema etílico. Só que graças a Deus, os seus filhos não o seguiram. Eram 9 filhos. Só teve um que seguiu ele assim mais de perto. Mas os outros 8 não. Eu acho que até hoje, dos meus irmãos, eu acho que se tem 1 ou 2 que ainda faz uso, né, dos materiais etílicos, eu acho que fazem com uma certa moderação, a ponto de não gerar problema social. Eu mesmo nunca bebi, nunca fumei, não é? Eu não digo que nunca experimentei, não seria verdade. Mas graças a Deus, na minha juventude eu experimentei o fumo e o álcool.
não gostei. O Senhor do céu tinha me preparado para a abstinência. Graças a Deus. Hoje, essas coisas não me fazem falta. Sempre haverá bons exemplos a ser seguidos. Você não precisa fazer o mal só porque o seu pai, o seu tio faz o mal. Não. Você pode fazer o bem. Tá certo? Tudo bom, jovem? Quer aparecer no YouTube? Então entra lá no canal. Qual é o seu nome? Eu vou orar por você, Richard. Você tem quantos anos? Ah, 10, você já tá grandinho, já poderia se quisesse. Mas entra lá no canal, Vigia das Pessoas. Você tem boa memória? Então repete o nome do canal. Entra lá e dá o like. Se você comentar, ainda vai ganhar um brinde. E você também. Se você comentar esse vídeo legalzinho, eu vou te oferecer um brinde. É surpresa, eu vou vir trazer pro Richard aqui. Se ele quiser aparecer bem, se não quiser, tudo bem. Você tem irmãos maiores de idade? Então, pode ser eles que você quiser aparecer, tá bom? Ou se você quiser aparecer junto com eles, também pode. Qual é o nome do canal? Ei, garoto. Qual estado você mora? Ah, você mora em outro bairro. Entendi. Brigadeiro Jordão. Você mora lá no Jardim Tupã. Eu conheço. É no Tupã. Mas não é outro estado, é outro bairro. Estado seria se você morasse no Paraná, no Rio, entende? Então, você mora aqui. Qual é o nome do canal? Entra lá e dá o like, Richard. E você também, dá o like e compartilha, tá bom? Porque ao compartilhar, você faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. O Richard tem 10 anos. Meu netinho tem 12, 13. Agora estou bolado. 12 ou é 13, netinho? Anota aí. Me esqueci, acho que é 13. Mas geralmente quem assiste os meus vídeos, o YouTube estava me falando que são as pessoas mais maduras. Só que essa mensagem, ela é passada de modo tão simples que até uma criança de 10 anos, como o Richard passou aqui, pode compreender. Sim, é isso mesmo. Bom dia, moça. Você quer aparecer no YouTube? Muito obrigado porque você esteve aqui. Compartilha. Que o Vigia das Pessoas te abençoe. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.